Boa noite, meus queridos irmãos. Quero perguntar primeiro se a comunicação está boa, se todo mundo está conseguindo ouvir bem. É um prazer estar com vocês. E hoje é a primeira vez que eu vou estar aqui trazendo uma palavra, né? Para mim é um privilégio. Tá bom aí, pastor Alessandro? Tá ótimo aí? Tá ouvindo bem? Então é isso aí, nós vamos iniciar primeiro fazendo uma oração e logo após nós vamos fazer um período de louvor e adoração, tá bom? Então você que está chegando aí agora, paz do Senhor, que Deus te abençoe e vamos fazer um culto abençoado de louvor ao nosso Deus, amém? Mesmo não estando tão pertinho, é um prazer estarmos juntos, né? Nós vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Em primeiro lugar, porque o Senhor se faz presente em cada vida, em cada coração. E o propósito maior, Senhor, de estarmos aqui é engrandecer o Teu santo nome e reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua autoridade sobre nossas vidas. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Vamos à adoração neste momento. Eu vou passar para a irmã Samara, tá bom? E logo após voltamos com a palavra. Paz do Senhor, irmãos. Eu separei algumas músicas pra gente cantar e espero que seja legal, que vocês gostem. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando do amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Existe um rio onde tudo é bom e uma nascente bem maior que a dor, um oceano vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Existe um rio vindo sobre nós e um oceano sem medo nenhum, e um oceano vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente arde meu cheiro. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração.
ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo o que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, meu Jesus. A essência és tu, Jesus.
Bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós o Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós o Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. A nossa fé está em ti, Jesus. É isso aí. Então, aproveitando o tempo que agora nós temos, né? A palavra, acabamos de adorar o Senhor. Nós vamos agora ler a palavra. Abra sua Bíblia no texto que se encontra
segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler o versículo 18 ao 20. Então vamos lá, abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Amém? Os irmãos que encontraram, deixa eu olhar aqui na minha Bíblia, a partir do versículo 18 até o último versículo, que é o versículo 20. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho-vos ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos, esse texto é um texto que traz para nós uma meditação, traz a nós uma reflexão muito forte. Posso até dizer que é um texto que nos chama a um posicionamento de extrema responsabilidade. É um texto que nos chama para um comportamento de envolvimento, de amor, de disposição. Nós acabamos de ler um texto que fala da grande comissão e da ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o tema da mensagem dessa noite, nós podemos dizer que seja a grande comissão e ascensão do Senhor Jesus Cristo. Esse texto, para muitos dos estudiosos, teólogos, comentaristas, da Bíblia, que aceita a Bíblia como regra, autoridade de fé, para a maioria desses estudiosos, teólogos, esse texto do capítulo 28, do versículo 18 ao 20, que fala da ascensão, que fala da grande comissão de Jesus Cristo, é reconhecido como uma carta magna, do programa missionário da igreja. Vejam só, Jesus passou 3 anos e meio com uma escola de discipulado, ensinando seus discípulos, que tornaram apóstolos. Apóstolos porque foram enviados, tornaram-se portas, ou instrumentos como igreja do Senhor por onde eles fossem. Vejam bem, eles não tinham templos, logo que saíram para anunciar a palavra de Deus. Eles não tinham, a não ser os templos de alguns judeus que os recebiam, mas logo, em alguns casos, a maioria deles, eles não aceitavam e logo eles eram expulsos, não aceitos dentro da comunidade judaica, E sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma continuidade do judaísmo, tanto é que Jesus nasceu dentro do judaísmo. Jesus e foi judeu, melhor dizendo.
fez tudo que a lei pedia, foi apresentado ao templo, cresceu, né, ouvindo e aprendendo as instruções acerca da lei, da palavra de Deus. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação, era uma sequência, era uma continuidade. E eu quero dizer para vocês nessa noite, meus irmãos, que esse texto é uma atestação. Ele é uma atestação da universalidade da mensagem cristã, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E também podemos dizer que esse texto é uma mensagem central da Bíblia no que diz respeito a essa atestação. Nós temos outros textos, né, que fala da comissão, que fala da ascensão, né? Nós temos Marcos, né, capítulo 16, versículo 19. Né? Nós temos Lucas, capítulo 24, versículo 50. Temos Atos, né? Atos, capítulo 1, do versículo 6 a 11, onde fala especificamente que Jesus foi visto por uma multidão de 500 pessoas. Ou essas pessoas aí que às vezes, né, tem audiência de milhares, né, de pessoas, de repente pensam, poucas pessoas, né, viram, poucas pessoas presenciaram. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, foi algo extraordinário, porque era Jesus que estava ali. Jesus os chama para falar-lhes as últimas instruções, chama-os para serem orientados. Nós podemos ver isso nesses textos, podemos compreender isso nos textos que eu citei para vocês, depois vocês leem, né? Eu posso repetir aqui para vocês, leia esses textos, né? Marcos, capítulo 16, versículo 19, Lucas 24, versículo 50, Atos, capítulo 1, versículo 6 a 11, e 1 Coríntios 15, do versículo 6 ao 7. Fazendo uma observação, o texto que fala que Jesus foi visto por uma multidão, por 500 pessoas, e depois aparece também para Tiago, né, seu meio-irmão, né, e possivelmente Tiago converte nesse período da quarentena, que Jesus permaneceu com eles depois da sua ressurreição, um período de 40 dias. Quero chamar aos irmãos que os discípulos tiveram uma quarentena maravilhosa. Eles tiveram a presença de Jesus durante 40 dias. E nesses 40 dias, a escola foi intensiva. Apesar que os momentos, né, que Jesus estava com ele não era constante, era momento sim, Jesus ausentava, depois Jesus aparecia para eles de novo. E alguns momentos foram tensos porque Jesus precisou provar para eles, né? Olha, sou eu mesmo. Eu quero dar o bem-vindo ao meu brother, né? Ao meu irmão José Luiz, que está aí agora, né? Para quem não sabe, eu tenho um irmão, pastor, né? Foi meu pastor, José Luiz, me pastoreou. E a primeira escola de ministério que eu tive foi junto com o meu irmão, apanhando muito e tendo a escola do dia a dia, né, meu querido irmão José Luiz? Hoje ele é pastor em Ipameri, né? Lugares pioneiros da Igreja de Deus. Se eu não me engano, Ipameri foi a segunda igreja de Deus a ser aberta, né, ou terceira, né?
depois da união com o Calvário Pentecostal. Parece que o primeiro foi Catalão, depois Campinas, Ipameri e assim por diante. Se eu não me engano, alguns fatos históricos, né? Só para vocês ficarem por dentro. Mas voltando aqui ao texto, eu quero chamar a atenção de vocês para esta palavra, né? A ascensão de Cristo é um fato histórico. Por que é um fato histórico? Porque ele faz parte da história existencial da humanidade. Não é um mito, não é uma lenda, e isso é também, né? E isso também quanto à sua morte e ressurreição, né? A sua morte e ressurreição é um fato histórico também. Pode ser certificado, pode ser estudado, né? A confirmação, né? Apesar que a fé é o mais importante de tudo isso, né? A vida, a história da Bíblia é aceita também por fé, que também pode ser confirmado pela ciência, pela arqueologia e pela história. Por isso que eu falo com toda certeza, com toda convicção, que toda ciência é de Deus, desde que tenha um foco ético no estudo desta ciência, né? Ético e com muita convicção, né, do que se estuda, e não negar os fatos verdadeiros. Jesus é um fato verdadeiro, é real. A ascensão, juntamente com a morte de Jesus, né, a sua ascensão, a sua morte, compõe, né, o que podemos chamar de atos, né, salvadores de Deus na história. Então Deus realizou um ato salvador, né, na história, um ato de redenção e salvação na história. Isso está desde o começo da revelação da palavra de Deus. Nós temos um proto-evangelho desde Gênesis. O que é um proto-evangelho? A revelação do plano de redenção, a cristologia, o que fala de Jesus desde o Antigo Testamento, desde Gênesis. Desde o começo que a palavra passou a ser revelada, né? Isso é bem confirmado com João 1, né? Evangelho de João 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E tudo que foi feito, foi feito porque ele estava lá desde o princípio, né? Então, os atos redentores e salvadores que compõem a história da redenção, né, é o que Cristo fez e confirma até os dias de hoje. E eu quero dizer para vocês, e o complexo final desses atos se concentram na pessoa de Jesus Cristo, como eu acabei de falar, né? O complexo final destes atos se concentra na pessoa de Jesus Cristo, e principalmente no que se refere à sua morte, ressurreição, à sua ascensão e por último, que não poderia faltar, o dia de Pentecoste com derramamento do Espírito Santo. John Stott já morreu, tem aí uns 4 anos, conselheiro da Rainha Elizabeth, autor de vários livros, né? E tenho o privilégio de ter alguns dos livros dele, Entendendo Melhor a Bíblia, um dos seus livros. E ele fala que antes de Jesus enviar os seus apóstolos para pregar o Evangelho no mundo, primeiro o Espírito foi derramado sobre eles, dando poder, autoridade, confirmando tudo que Jesus falou nesse capítulo, né? Confirmando tudo isso que Jesus fala nesse capítulo. E eu quero falar de 5 pontos importantes nesta comissão. Quero dizer para vocês, se nós não cumprirmos com a comissão, ainda não entrei nos pontos, estou fazendo uns comentários antes de entrar nesses 5 pontos.
acredito que vai dar tempo de falar de todos eles. Não consigo falar tanto tempo quanto o nosso pastor Alessandro, quanto ao nosso pastor Leonardo, né? Muito menos quanto ao nosso pastor Jeová, né? O doutor Jeová, né? Homens abençoados, né? Cheios do Espírito Santo e que falam da palavra com propriedade, porque tem aquele que é o dom da palavra, o Espírito Santo, aquele que revela a sua palavra. Então eu vou estar falando desses 5 pontos. E o primeiro deles que eu vou estar falando, que está bem expresso no versículo 18, né, do capítulo 28. Veja só o que fala o versículo 18 do capítulo 28. Diz assim: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra, primeiro no céu. A autoridade de Jesus é atestada primeiro no reino celestial, da onde ele veio para estar conosco, e depois na terra, e aonde existe seres viventes, porque tudo que existe, tudo que respira, tudo que tem fogo, glorifica o Senhor, porque Ele é o Senhor. Então eu quero falar da competência do comissionador. Quem sou eu para falar da competência do nosso Deus, né? Mas nós estamos falando com base na Tua Palavra. Esses dias eu estive ouvindo um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes. Tem um livro dele, né? Alguns livros, um deles que eu gosto muito é o Pentecoste, né? Por serem tradicionais, fala da ação do poder do Espírito Santo com muita clareza, e nós gostamos muito, melhor dizendo, eu gosto muito da palavra do Hernandes Dias Lopes, e eu estive ouvindo o sermão dele sobre a ascensão de Jesus Cristo. Também foi uma das minhas fontes que me inspirou depois da Bíblia, né? Então a competência do comissionador, que está no versículo 18, né, do capítulo 28 de Mateus, na versão, veja aí na sua Bíblia, eu não sei qual é a versão da sua Bíblia, mas na versão atualizada fala autoridade, foi dada autoridade, né? E na versão corrigida fala poder. São sinônimos, irmão, não muda o significado, tá? Então esse poder, esse domínio, essa autoridade está falando do domínio cósmico e universal de Jesus. Ele tem o poder, o domínio cósmico universal. Onde existe ser, onde existe algo, lá o Senhor é Senhor. Ele tem poder, ele tem autoridade. Mesmo de repente tem alguém que ainda não aceitou Jesus nos ouvindo, porque eu convidei familiares, pessoas que creem em Jesus, mas pessoas que ainda não aceitaram, que não confessaram o senhorio de Jesus Cristo. Eu quero te dizer, mesmo que tem pessoas que não confessem, que não decidem andar debaixo dessa autoridade do senhorio de Jesus Cristo, eu quero te dizer nessa noite, mesmo assim Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o nome que está sobre todo nome. Quando nós falamos de autoridade, poder, eu quero dar um exemplo aqui de poder. Um caminhão, né? Um caminhão tem poder, né? Um certo poder de transportar, né? Ele tem uma capacidade logística, né, de locomover, né? É um equipamento eletrônico, né?
a partir do momento que ele funciona, ele está tendo um poder de comunicação, ele está tendo um poder de emitir algo, né? No seu nível de capacidade, no seu nível existencial, do seu propósito. Toda coisa tem um poder. Um caminhão tem um poder para transportar, né? Ele é útil a um serviço. Mas eu quero te dizer também, isso está falando um poder limitado, né? Nós podemos citar um exemplo de autoridade, a do guarda, de um policial, né? Eles têm autoridade, tem que ser respeitado como autoridade. Nós, como autoridade eclesiástica, temos uma autoridade, né? Mas eu quero te dizer nessa noite que nós estamos falando da autoridade do poder de Jesus Cristo. É o poder e a autoridade que está acima de todo poder e autoridade limitada, né? A diferença é essa, que existe poder e autoridades limitadas. Nessa vida, todo poder e autoridade aqui da nossa existência, vamos dizer, da nossa realidade é limitado, né? Mas o poder e a autoridade de Jesus não é ilimitado. E nós usufruímos dele. Nós somos usados nessa autoridade, nesse poder. Então fique feliz de você poder ser instrumento do Senhor Jesus neste poder e nessa autoridade. Essa declaração do poder e autoridade de Jesus, que está no versículo 18, né, que eu vou repetir: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa declaração mostra que quem dá a ordem tem credencial. Jesus tem credencial. E não só credencial, ele tem competência para fazê-lo. Isto tem duas implicações que eu quero mostrar para vocês, deixar claro. Tem duas implicações. Primeiro, é condição básica para êxito. Sabemos que nosso Deus é maior. Não existe. Isaías fala, não existe. Ele fala por Deus, né? Usado por Deus em profecia. Não existe outro Deus além de mim, fora de mim. Né? Outros autores falam que são vaidades das nações. Idolatria é a pura vaidade. É a pior das vaidades. Pastor Alessandro, vamos citar aí o nosso querido Jeová, vamos fazer propaganda, né? Jeová está nos dando um estudo aí falando sobre a idolatria, né? Egolatria. E é pura egolatria. Querer substituir o nosso Deus como aquele que é maior. Principalmente para ter êxito nas nossas aspirações, nos nossos propósitos, naquilo que vamos fazer. É esta certeza, tá, gente? Desta condição, né? Sabemos que o nosso Deus é maior, é inabalável e nos dará, né, condições para enfrentar o nosso arqui-inimigo, o nosso pior inimigo, o diabo, os seus seguidores e circunstâncias adversas, sem temer e sem vacilar. Quero te dizer nessa noite, meu querido, minha querida irmã, não teme, não vacile. Estamos vivendo algo terrível nesses dias, né? Estamos vivendo momentos que poderíamos dizer inédito, né? Para mim é inédito. Já tivemos aí momentos de enfermidade, momentos de dengue, né? Eu dei dengue hemorrágica no período de 2002, quando eu fui pastor em Tocantins, na cidade de Araguaína, no bairro JK. Eu pensei que eu ia morrer, porque foi dengue hemorrágica. A Andréia já estava toda preocupada, eu lembro como se fosse hoje. Mas Deus ainda tem muita coisa para que nós possamos fazer, até hoje.
Já tem mais de 15 anos, né, que isso aconteceu. Até hoje ainda eu não fiz quase nada ainda que precisa ser feito para o meu Senhor. E eu quero falar da segunda implicação. Mas antes eu quero te dizer, não tema as adversidades. Não vacile. Seja firme e constante. A segunda implicação é qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Respeite. Atenção. Porque a ordem parte daquele que é a autoridade máxima, aquele que é Senhor, aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que o nome dele é um nome que está acima de todo nome. E isso é igual ao quê? Ao proferir uma ordem, Jesus quer ser obedecido de forma certa e completa. Irmão, de forma certa e completa. Jesus quer que você aceite, obedeça e cumpra aquilo que Ele falou e está falando para você. Se nestes tempos de conversão, de fé que você vive, você não ouviu nenhuma palavra que mexeu com você, que colocou uma responsabilidade sobre você, que seja essa noite. Que eu tenha o privilégio de ser o profeta na sua vida, usado para te chamar a posicionar como discípulo de Cristo. Posicione-se como discípulo de Cristo. E lembre de tudo isso que eu estou te falando, de tudo isso que nós estamos sendo ensinados nessa noite. Eu estou sendo ensinado, eu estou sendo instruído. E eu quero falar do segundo ponto. Falei da competência do comissionador e vou estar falando da essência da comissão. Irmãos, nós devemos entender, se não cumprirmos com a comissão, haverá omissão da nossa parte. A comissão não pode tornar a nossa omissão. Jesus nos comissionou para cumprirmos, para levar adiante essa comissão, tornar o nome dele conhecido, onde quer que estejamos nós, os nossos entes queridos, os nossos conhecidos, aonde quer que estejamos nós. Mas precisamos ter coragem, ousadia para fazer, para realizar. E se você não está tendo ousadia, coragem, busque que você terá, que você será uma tocha acesa pelo Espírito Santo de Deus, que vai fazer você anunciar, a ser um arauto, um comunicador das verdades eternas de Jesus Cristo. Então eu quero falar da essência da comissão. Versículo 19. O que é que diz o versículo 19? É muito sério isso aqui. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Nossos amigos que estão nos assistindo também, sejam bem-vindos, né? Você que acabou de entrar agora há pouco. Irmãos, eu quero dizer algo bem sério, como tenho falado desde o começo, né, pastor Jorge? Desde quando estamos falando da palavra, em todo momento estamos falando de algo sério, de algo de muita responsabilidade. Eu quero falar que fazer discípulo é a ordem, a grande comissão, o que soa forte nesta grande comissão que Jesus faz aos seus discípulos. Ele está falando, façam discípulos, esta é a ordem, façam discípulos, assim como Jesus, né, fez com os 11. Jesus chama eles, né, para instruir no finalzinho da quarentena.
né, ali em Betânia, em um local, um monte elevado, onde depois dele comissionar, ele vai aos céus e às nuvens, né, aparece Jesus, vai embora, né? Vai embora, vírgula, né? Porque ele está conosco. É o final do versículo, ele fala que ele estaria conosco e ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fazer discípulos, irmãos, é uma ordem que exige uma postura muito exigente, até de um atleta. Atleta é uma pessoa que eu posso dizer que ele é organizada, ele tem foco, ele tem disciplina. A disciplina é o que fala mais alto na vida de um atleta. Eu acredito que o Alessandro não tem esse problema, né? Eu já tenho um problema com atletismo, né? Eu sei que o Alessandro 5 vezes na semana ele pratica, né, exercícios, né? Eu acredito que o pastor vai ter que nos discipular nessa área, viu, pastor? Os seus pastores, eu falo por mim, não por eles, né? Eu preciso muito praticar exercícios. Apesar que a minha história de adolescente, juventude, até uma parte dela, eu pratiquei muito, né, exercício. Eu fazia parte de karatê, né, com o Samambaia, né, que hoje tem a sua academia aqui na Avenida 85, né, halteres em academia, né, e também quando eu dançava, né, a gente faz muito exercício. E depois que eu converti, fiquei muito sedentário, né. Aqui e acolá a gente faz alguma coisa, né, mas nós precisamos, irmãos, como servos de Jesus Cristo, no que diz respeito à essência da comissão, fazer discípulo, nós precisamos de ter um foco. E nós precisamos de treinamento. Você sabe por que muitas pessoas não passam a ter foco, não são constantes? Porque eles não são chamados ou não envolvem o exercício. São duas falhas. De quem não chamam para envolver, não é a falha da nossa igreja, a nossa igreja nos chama ao exercício, né? Mas a falta daqueles de envolverem com o exercício. E esse exercício fala de um treinamento. Irmãos, uma igreja triunfante é uma igreja que exercita, que treina. Jesus exercitou e treinou a sua escola apostólica, os seus 12. Mesmo estando sujeito a falhar, a errar, como Judas Iscariote errou e falhou, né? Quem treina, quem exercita no ofício que foi chamado, é um diferencial. É um diferencial. Pode ver, as pessoas que têm foco com exercício ministerial, com treinamento ministerial, é diferenciado, faz a diferença. Jesus não mandou que nós fizéssemos fãs, pessoas que fossem nossos fãs, né? Não, as pessoas podem gostar de nós, as pessoas podem nos respeitar. Quem precisa de fãs são os cantores aí fora, né? Roberto Carlos, né? Outros cantores aí, N cantores, que nós não precisamos de ouvi-los. Nós temos os nossos cantores, nós temos os nossos adoradores, e as excelências de letras estão com aqueles que louvam o Senhor, né? Jesus não mandou que nós fizéssemos admiradores. A exemplo, ator e jogador de futebol é que precisa de admiradores, né? É esses que precisam. Né? Jesus não mandou também nós apenas evangelizar, ganhar almas, né? E depois abandonar esses bebês. Porque todas as pessoas que nós ganhamos para Cristo, todas as pessoas que convertem, eles não estão aptos a caminhar ainda. Eles precisam ser ensinados a caminhar.
eles estão alimentando daquilo que é líquido ainda. Eles precisam de palavras que os chamam ao posicionamento, eles precisam ser preparados na escola discipuladora que é a igreja. A igreja tem essa incumbência de ser uma igreja discipuladora, que forma cristãos ao pé da palavra, ao significado, melhor dizendo, ao significado dessa palavra, tornar-se cristão. Não é só ser seguidor de Cristo, mas é fazer o que Cristo fez. É expulsar os demônios, é orar e os enfermos serem curados, é ser instrumentos na mão de Deus. E não só isso, mas ter a convicção, ter a mente de Cristo para instruir assim como Ele instruiu, ensinar tudo que Ele ensinou. Nós somos a sucessão da escola apostólica, nós temos as bases, nós precisamos dar continuidade àquilo que Cristo começou e que é um proto-evangelho desde o Antigo Testamento, desde Gênesis. E eu quero dizer para vocês, Jesus quer seguidores, mas também que esses seguidores sejam discípulos e discipulem. E eu pergunto, é só os pastores que vão discipular? É só os diáconos? É só a liderança? Não, é a igreja. É a igreja, todos nós que precisamos ser treinados para serem discipuladores. Todas as igrejas que mais crescem é que toda igreja tem a função. Cada um sabe a sua função no corpo de Cristo. E em suma, a priori, todos precisam ser discipuladores. Todos precisam. Então Jesus quer seguidores e que esses seguidores sejam discípulos e discipuladores. E ser discípulo há algumas implicações. Às vezes nós vamos aborrecer. Nós vamos aborrecer. Vamos aborrecer amigos, família, filho, esposa, vice-versa. Implica também nós levarmos a cruz. E o maior significado da cruz é morte. Nós começamos a sermos discípulos quando nós morremos para tudo aquilo que poderia ser empecilho na nossa vida. Quando nós aborrecemos aquilo que seria impedimento, aquilo que seria um atrapalho na nossa vida. Lucas fala disso a partir do versículo 14, no capítulo 14, versículo 26. Isso implica aborrecer, isso implica nós levarmos a nossa cruz. Lucas 14, 27, próximo versículo. O maior significado de nós levarmos, tomarmos a nossa própria cruz é morte. Morrer para o mundo. Renunciar a tudo. Lucas 14, versículo 33. Renúncia completa, entrega sem reservas. Você entregou totalmente para Jesus ou tem alguma área da sua vida que ainda Ele não ocupa? Não sei se é a área financeira. Não sei se você tem problemas de relacionamento no seu casamento. Tem áreas na sua vida que de repente você está reservando ela. Fala, não, aqui está tudo bem, eu não preciso. Ignorância pura. Jesus tem que entrar em todas as nossas reservas. Ele tem que tomar conta de todas as nossas forças. Os nossos impulsos têm que ser controlados e redirecionados por Jesus. Terceiro, eu quero no versículo 19, Jesus fala do alcance da comissão. Versículo 19. Todas as nações, versículo 19 diz o seguinte: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, todas as etnias, todos os povos, todos os costumes. Aonde há pessoas, essas pessoas precisam ser alcançadas, elas precisam ser esclarecidas no que concerne ao Evangelho. Segundo um missiólogo muito conhecido, Gilberto Pickering,
né? Não sei se eu falei correto. Ele diz que há no mundo cerca de 6.000 etnias, das quais 200 delas estão no Brasil. Nós temos um desafio enorme no nosso próprio Brasil. 200 etnias para serem evangelizadas. E fora do Brasil nós temos vários. Eu tenho um prazer, eu estou vivendo um tempo de alegria por eu fazer parte de uma igreja que faz a obra missionária, não como uma parte, mas como prioridade. Parabéns, pastor Alessandro Jordão, que eu conheço há muitos anos, é discípulo de uma pastora missionária, a pastora Ruth, que sempre investiu em missões, que sempre discipulou. Todos aqueles que tornaram líderes com a pastora Ruth foram discipulados por ela. Né? A sua igreja passou por seus discipulados. E eu tenho um prazer e alegria de estar com um pastor, com pastores, que a prioridade da igreja é ser uma igreja missionária, que quer alcançar, que quer de alguma forma influenciar, né, levando Jesus, que é o maior acontecimento que uma pessoa pode receber nas suas vidas, a maior revolução, a maior mudança que uma pessoa recebe na sua vida é receber a Cristo, e a mudança necessária para fazer a diferença na nossa vida, porque assim poderemos viver eternamente com Ele. Todas as nações, todas as etnias, o alcance da comissão de Jesus. Deus ama todas as etnias, todos os povos. O coração de Deus pulsa pelo mundo todo. Não tem reservas quanto a isso. Deus quer salvar todas as nações, todos os povos da terra. Não tem ninguém menos quisto ou benquisto. Somos iguais. O Senhor não faz acepção de pessoas. O próprio Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, ele diz, a palavra do Senhor diz, que Deus comprou com seu sangue, né, que Deus comprou com o sangue do seu Filho, né, comprou com o sangue do seu Filho Jesus, os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. Jesus quer discípulos em cada etnia. Jesus quer um aluno, um treinado, um exercitado no Evangelho para cada etnia, para cada povo. De repente, um desses pode ser você. Deus está preparando um povo para você evangelizar. Eu me ponho assim. E eu falo aqui publicamente. Eu não sei. De repente será. E se for, para mim será um privilégio. Eu ser um missionário que vou sair do Brasil, começando por uma etnia no Brasil, em primeiro lugar, talvez eu vou ter o privilégio de ser preparado como missionário através da igreja da Vila Rosa. Se isso acontecer, pastor Jordão, para mim vai ser um prazer. Peço a Deus que seja isso, mas que seja feita a vontade de Deus. Eu quero terminar os meus dias envolvido com povos e etnias, com povos que ainda não conheceram, mas começando por aqui, como eu já tenho feito. Já estive pregando, né, em vários estados de nossa nação brasileira. Já morei em outros estados, né? Já estive em lugares difíceis, mas não se compara àquilo que Jesus já fez por nós, o que Ele tem feito por nós. Há uma leitura errada, né? Há uma leitura errada de Atos 1:8. Não primeiro aqui, né? Depois lá, mas tanto aqui, né? Igual, concomitante, né? Então a nossa missão é tanto aqui como lá também, né? É como aqui quanto lá. Nós precisamos alcançar. A nossa missão
Depende disso, alcançar outros povos. O celular aqui está avisando que a bateria está fraca. Não sei o que está acontecendo, mas temos aqui 20%. Eu acredito que vai dar ainda para terminar a mensagem. E eu já vou partir para o quarto ponto, o penúltimo ponto, que fala as implicações da comissão, né? Envolve a integração dos novos convertidos. A igreja precisa integrar, assim como a nossa igreja faz isso, nós integramos, né, os novos convertidos. Você que está chegando agora, é isso, nós precisamos integrar os novos convertidos à igreja. A igreja é importante, né? E não existe crente isolado, como não há membro fora do corpo. Não existe igreja desengrejada, né? Pessoas que falam, eu sou a igreja de Jesus Cristo, não faz parte da igreja. As pessoas precisam fazer parte da igreja, as pessoas precisam envolver com a igreja, as pessoas só são igreja quando congregam, quando faz parte do corpo de Cristo, congregando, e tem milagres que só acontecem na congregação dos santos. Não adianta você pedir milagres, não adianta você pedir algo na sua casa, onde você está. Nós precisamos da congregação dos santos. Nós estamos vivendo em um momento diferenciado, né, de quarentena. Nós estamos fazendo culto online, mas nós estamos congregados em espírito, né? Só se congrega corpo a corpo quando se congregamos em espírito, quando sentimos a necessidade de fazer isso. Tem gente que diz que não prega a igreja, pois precisamos pregar a igreja de Jesus Cristo. Se você faz parte de uma igreja genuína, você prega esta igreja. Ela é a igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo, que tem como cabeça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso envolve ensino aos novos convertidos. As implicações da comissão envolvem isso. E precisamos destacar, né, 3 coisas. Ensinar que Jesus mandou. Né? Jesus mandou. Jesus, né, ensinou todo o conselho de Deus. Ele é o próprio conselho de Deus. Todas as coisas, não apenas as mais agradáveis. Jesus ensinou todas as coisas. Nós não podemos ensinar modismo, tradições de homens, achismo, axiologia, né? Não existe isso. Nós temos que ensinar todas as coisas. Todo o conselho de Deus está lá em Atos capítulo 20, todo o conselho de Deus nós temos que ensinar, toda a palavra de Deus, todas as coisas, não apenas as mais agradáveis. Às vezes vocês vão ouvir palavras duras, palavras difíceis. Gostamos de falar sobre o amor de Deus, né? Não há folheto evangelístico sobre a ira de Deus, né? Quando há, são as pessoas leem por cima, né? Precisamos não apenas ter na cabeça, né, algo que aprendemos. Nós andamos com um cabeção nós andamos com um cabeção cheio de coisas, mas no que diz respeito à palavra de Deus, esse cabeção nosso não pode ser só esse cabeção, temos que obedecer. O vínculo maior é obedecer. O discípulo é aquele que obedece. Hoje as pessoas querem conhecer, mas não obedecem. Tem muitas pessoas conhecendo, mas não obedecem. E aí está o vínculo do conhecimento, da sabedoria. Vós sois meus discípulos se fazer o que vos mando. Jesus disse isso. Se você não fizer o que Jesus mandou através dos ensinos, você não é discípulo, você está falhando. Nós erramos quando fazemos isso. E agora eu quero falar dos motivos para cumprir a comissão. A última parte, essa aqui vou estar terminando. No versículo 18, quando fala de poder de Jesus à nossa disposição. Nós temos o poder de Jesus à nossa disposição. Se somos seus discípulos, né? Se somos seus seguidores, espiritualmente, de verdade,
né? Se guardamos isso, se amamos isso. Se Jesus tem todo o poder e autoridade, não sobrou nada para o diabo. Todo o poder, a Bíblia fala isso, que todo o poder, toda a autoridade está sobre Jesus. Não sobra nada para ninguém, a não ser para aqueles que têm comunhão com Ele. Então nós temos todo o poder à nossa disposição. O diabo é astuto, ardiloso, sagaz, mas só Jesus é poderoso. Amém? Quem pode falar aleluia? Quem pode falar glória a Deus? Só Jesus tem todo o poder e autoridade. O diabo, o poder que tinha foi tirado. Colossenses 2 fala que ele foi despojado. Ele é oco, ele é vazio. O diabo não manda nem no inferno. O inferno, nem o inferno é dele. Está escrito lá em Apocalipse 1, né? As chaves do inferno não estão na mão do diabo, mas nas mãos de Jesus, né? Essa chave foi tomada, a morte foi tirada do poderio do diabo. Todo o poder está concentrado em Jesus, toda a suprema grandeza, seu poder está à nossa disposição. Todo o poder, toda a suprema grandeza de Jesus está à nossa disposição. Efésios 1,19. Estamos assentados em Cristo, acima de todo principado e potestade. Eles estão abaixo, nós estamos acima, triunfando, com todo o poder à nossa disposição. Quero falar de duas verdades. Eu quero falar aqui de duas verdades. A presença de Jesus no versículo 20. Se Jesus está conosco, somos a maioria absoluta. Jesus está conosco. O final do versículo fala isso, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Versículo 20. Versículo 20. Se Ele está conosco, somos a maioria absoluta. A ordem de Jesus no versículo 19. Ide, né? Fazer discípulo. Ele mandou. Cabe eu, você, todos nós a obedecer. Eu acredito que eu tenho sido claro e com certeza o Senhor tem falado ao seu coração. Vamos posicionar. Vamos ter como prioridade o que Deus quer para nós. A igreja é a nossa prioridade. Os nossos irmãos em comum também é a nossa prioridade. E assim, né, isso tem que ser recíproco, né? Nós somos a prioridade uns dos outros porque o reino de Deus é a nossa prioridade. Vamos investir, irmãos, na missão de salvar vidas e fazer discípulos de Jesus. Vamos salvar vidas, vamos trazer essas vidas para os pés de Jesus e fazer elas discípulos, treinando, ensinando. As pessoas melhores, os cristãos melhores são exercitados, são treinados, faz a diferença. Por que existe escola? Por que existe ensino? Porque isso é um treinamento. Isso é um treinamento, é prioridade fazer isso quando ganhamos as pessoas. As pessoas precisam ser discipuladas. E quero fazer uma ilustração aqui, né? O filme A Lista de Schindler. Quem não assistiu, assista. Você que gosta de filme, né? A New School, a escola nova, né? Os jovens hoje só quer coisa, né, cheia de efeito. Vamos voltar lá nas tradições, nas coisas mais antigas. Vamos assistir esse filme aí da Segunda Guerra, A Lista de Schindler. O final do filme termina com ele despedindo de 1.100 pessoas. Schindler, ele foi um alemão que comprou pessoas. Ele tinha uma fábrica em meio à guerra na Alemanha. Ele comprava pessoas e levava essas pessoas para a sua fábrica e comprava essas pessoas. Ele não só pegava como comprava, para elas não serem mortas. Ele conseguiu fazer isso com 1.100 pessoas. Olha, pasmem, e ele não era cristão. É uma vergonha. Nós precisamos de ser exemplos genuínos como cristãos de salvar vidas. E o Talmud tem uma citação importante que precisamos ouvir. O Talmud é uma verdade. E é uma verdade eterna.
O Talmud diz: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. A Bíblia já fala isso. Quem ganha uma alma, ganha o mundo. Nós precisamos ter intenções, ter a vontade e o desejo de ganhar vidas para o Senhor Jesus, discipulá-las, fazer trilhar os caminhos do Senhor. Amém? E esta é a palavra que eu tenho nessa noite para nós, a igreja. Eu quero orar para todos que estão participando. Um beijão. Estou sentindo muita falta. É maravilhoso estar reunido com vocês. Mas esses últimos dias eu falei isso falei para o pastor Alessandro. Deus está nos treinando a ter outros comportamentos nesses últimos dias, que é essencial. Nós estamos tendo um treinamento global, ministerial da nossa igreja, na América Latina, toda semana, 2 vezes na semana, um curso para lidarmos com esse período de quarentena. E Deus tem nos chamado a ter comportamentos essenciais, diferenciados nesses dias tão difíceis, para lidar com pessoas. Cada situação pede um comportamento, e o comportamento que faz a diferença, em primeiro lugar, é sermos discipuladores, pessoas que querem ganhar almas para Jesus, que tenha como diferencial a palavra do nosso Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Vou estar orando e terminando. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite por estarmos com a igreja reunida, pessoas que estão participando conosco, ao meu irmão, pastor José Luiz, a minha família, que de repente alguns deles estão participando também. Eu agradeço por esta oportunidade de estar com a igreja, Senhor. É um privilégio, Senhor. Um privilégio. Quero ser esse pequeno que contribui de forma pequena com a grandeza de anunciar o Teu Evangelho. E humildemente, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai, esteja nos capacitando, nos preparando cada vez mais para sermos uma igreja discipuladora. Uma igreja que comissiona, que treina, que ensina e que propõe a ser uma igreja evangelística missionária, como tem sido. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe-nos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.